felizmente. Espero que todos estejam bem. Muito feliz em realizar com vocês mais um evento do Comex 20+. Agora, oficialmente, às 9h02, com uma certa tolerância, ainda algumas pessoas entrando, eu gostaria de dar início ao nosso evento. E, de qualquer maneira, acho que o mais importante aqui é agradecer a presença de todos, alguns membros fiéis das nossas terças e quintas de conhecimento dentro do comércio exterior. A gente fica muito feliz com o resultado que isso vem gerando, a gente fica muito feliz com a repercussão. Isso acho que talvez é prova de que a gente, de alguma maneira, esteja no caminho certo. Para as pessoas que não sabem, a gente tem aí um estudo que está sendo publicado, Comex 20+. Eu acho que é importante contextualizar que cada convidado traz pessoas diferentes e acho que é importante brevemente a gente descrever que é um estudo de tendências dentro da área de comércio exterior que tem como objetivo provocar discussões, provocar debates e, de certa forma, acrescentar de alguma maneira positiva no nosso dia a dia. Então, a gente dá sequência a esse trabalho, já a metade da jornada já se foi. Eu fiz as contas aí há alguns dias, a gente já teve uma abrangência de mais de 500 pessoas online conosco. Isso hoje em dia é um número muito relevante, muito bacana, então a gente está muito feliz e agradeço a vocês. Hoje eu apresento nossos ilustres convidados, né? Temos os advogados, menos advogados do Brasil que eu conheço. Não gosto, eu não consigo chamá-los de doutores, isso já nos aproxima muito deles, né? Mas temos aqui a Adri Camargo, uma grande amiga que nós temos e a pessoa que tem a bela missão de regulamentar todos os projetos que outrora foram malucos e agora talvez não sejam tantos, né? Muito disruptivos dentro do Ibanks, a maior startup do sul do Brasil, o primeiro unicórnio, para quem sabe, né? Que conseguiu captar investimento de $2 bilhões, uma empresa de muita relevância no mercado e muitos de nós pagamos a eles todos os meses ao usar Spotify e outras ferramentas muito famosas. Então, Adri, seja muito bem-vinda. Temos também o Michael, um grande amigo, um advogado que opera na Anderson Balão, um dos 50 maiores escritórios do Brasil, em termos de relevância e abrangência. E a parte legal é que, além de advogado, ele tem vasta experiência no comércio internacional. Já atuou dentro de um grande despachante aduaneiro, enfim, tem uma grande experiência e pode nos brindar com bastante conhecimento. Nosso time hoje está formado, a gente tem bastante coisa para trocar de figurinhas com vocês, no que diz respeito a ambiente regulatório, esse assunto que, por vezes, a gente entende como algo que a gente pode procrastinar, algo que não é tão relevante para o nosso dia a dia, porque agora a gente está preocupado em sobreviver e fazer com que as empresas fluam e dar manutenção aos nossos trabalhos, enfim. Mas a gente está aqui para, em 30 minutos, mostrar para vocês que existe um outro ponto de vista, com um viés muito relacionado ao nosso dia a dia também e que vai nos auxiliar, de fato, dar continuidade de forma positiva nos nossos negócios. Então, eu, para ser cavalheiro, começo perguntando à nossa convidada, Adri, como é que, Adri, você enxerga essa situação da cultura, do ambiente regulatório, do processo todo dentro das organizações hoje em dia? Qual que é o teu ponto de vista com relação a isso? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Fábio. É sempre um prazer poder falar um pouco da minha área. Agradeço a presença de todos aí que estão acompanhando a gente. E eu gostaria de falar que antes do ambiente regulatório, antes da gente falar de questões regulatórias, a gente tem que fazer um exercício prévio de análise do nosso negócio. Então, o que a gente deve fazer antes? Antes, a gente deve verificar quais são os nossos processos, que riscos nós estamos performando, qual a dimensão desse risco. Então, antes de tudo, antes de a gente falar do regulatório, antes da gente olhar para fora e a gente verificar a dimensão e a magnitude dessa atuação do Estado em relação à nossa operação e à nossa atividade, a gente deve fazer o exercício de fazer o nosso mapeamento de risco. Então, quais são os processos que eu performo, quais são os riscos atrelados a eles? Eu tenho riscos financeiros, riscos de pessoas, riscos de processo, né? Quando a gente tem esse mapeamento forte, foi exatamente isso que aconteceu com a gente, e eu posso falar sobre isso para vocês, nós tínhamos todo um mapeamento, toda uma estrutura, toda uma visão de gestão de risco, de gestão da nossa operação para 2020. Nós não contávamos
contávamos, assim como a população mundial não contava, com uma pandemia, com uma emergência sanitária dessa magnitude. Então, o que nos traz, de certa forma, um pouco mais de segurança foi que nós tínhamos todo um mapeamento, toda uma gestão de risco dos nossos processos, e esse era o imponderável, aquilo que eu não conseguiria mensurar. Então, para tudo aquilo que eu consegui mensurar, eu me preparei. Então, meu primeiro aviso, minha primeira orientação seria: conheça seu negócio, mapeie seu negócio, enxergue suas deficiências, verifique quais são os seus riscos, faça a mensuração desses riscos e, na medida, faça a mitigação deles, né? Depois que você tem essa parte, superada essa parte, você consegue com mais tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade, navegar em mares mais turbulentos, como é esse caso da pandemia. Vamos lembrar que crises são algo constante na vida do brasileiro. Nós passamos por uma crise sanitária agora, mas nós vamos enfrentar uma crise financeira, nós enfrentamos uma crise institucional hoje, né? Então, quando você tem essa certeza em relação aos seus processos, a sua organização interna, como você mitiga, como você opera, né? Você consegue com muito mais fácil trabalhar com essas questões extras, essas questões extraordinárias que você não consegue mapear como uma pandemia, como uma crise sanitária que a gente vem analisando. Depois que você tem essa visão, essa estrutura, esse raio-x da sua operação, esse conhecimento prévio da sua operação, aí que você consegue falar do regulatório. Aí que você consegue enxergar, então, o impacto da atividade estatal regulando ou não regulando, muitas vezes, né? O meu caso é bem específico porque eu venho de um setor financeiro altamente regulado, o setor financeiro é altamente regulado, e aí você consegue, então, fazer essa mensuração, você consegue, então, trafegar, então, nesse ambiente regulatório, fazendo essas mensurações, fazendo essas ponderações e entendendo até que ponto aquilo atinge ou não atinge a sua atuação, aquilo atinge ou não atinge a sua atividade, né? E, Adri, imagino que é um excelente insight, ou seja, existe um passo a ser dado antes de discutir regulatório, e me chama a atenção o fato de que muitas empresas, muito provavelmente, não devem ter profissionais especializados nesse setor para conduzir o ambiente regulatório dentro de qualquer tipo de organização, e a questão da cultura, que é algo que a gente bate sempre, né? Não adianta eu colocar um consultor de ambiente regulatório upside down e pedir para que ele faça um retrato do processo e a gente corrija todos os procedimentos internos que não estão em acordo com o compliance, sem que a empresa tenha uma cultura alinhada nesse sentido, certo? Certo. Correto. Tanto que eu até posso falar pela minha experiência dentro do Ebanks e pela minha carreira profissional no Ebanks. Eu iniciei minha carreira profissional dentro do Ebanks sendo da área de compliance, né? E parte da minha atribuição inicial dentro do Ebanks foi justamente criar o programa de compliance, que daí está bastante alinhado com aquilo que você está falando, porque é a mudança da cultura, né? Então, nós fizemos uma cultura de gestão de risco, fizemos uma cultura de prevenção, fizemos uma cultura de conhecer o nosso negócio, de fixar os nossos parâmetros éticos, fixar a nossa cultura, o que era a nossa cultura, né? Para depois, então, desta evolução natural, criar a área de regulatória. E é aí que eu entro, então, na área do regulatório, né? Eu fiz essa migração de carreira dentro do Ebanks porque foi uma evolução do próprio negócio, né? Então, a minha carreira acompanha a evolução do próprio negócio do Ebanks. E em se tratando de Ebanks, dá para imaginar que daqui a um ano você deve ter mudado de área mais umas 3 vezes, provavelmente. É isso aí, é o sonho, né? Na verdade, ele está interrompido, ele está pausado, mas o próximo step da nossa evolução é não apenas analisar e fazer a conformidade regulatória das nossas atividades, mas é participar de forma mais atuante dentro do ambiente regulatório, justamente na construção de um ambiente regulatório mais correto, perfeito, mais justo, que tenha mais concorrência. Perfeito. Acho que a gente pode aproveitar, então, Adri, e para tentar contextualizar isso, eu vou fazer rapidamente, pessoal, uma enquete, até é uma enquete que vai gerar valor para vocês, e eu gostaria de promover uma rápida pergunta para que a gente tenha depois condição de auxiliá-los. É uma pergunta que está na tela nesse momento, se os participantes aqui presentes conhecem alguma dessas 3 empresas que está listada aqui embaixo. Se puderem responder entre sim e não, eu agradeço, para que a gente tenha uma ideia do quão familiarizado com o tema vocês estão.
O advento da tecnologia nesse momento não deve ser utilizado, então não vale fazer um Google para buscar o significado das empresas e acertar na votação. Mas, brincadeiras à parte, eu gostaria que, se possível, nos confirmassem. O resultado está saindo aqui. Eu vou deixar aí cerca de um minutinho. Mas é uma boa surpresa, Adri. É mesmo? É uma boa surpresa. Todo mundo conhece pelo menos uma delas. Isso, exatamente. Olha só, eu vou encerrar, para quem não teve tempo de votar, não há problema, mas 56% das pessoas conhecem a IDWall, 22% das pessoas conhecem a Legal Boot e 22% das pessoas conhecem a Uplexis. Então, eu Legal. acho que é um bom parâmetro, e se você puder, rapidamente, para aqueles que não conhecem as três ou não conhecem nenhuma das três, que você, por favor, nos explique de que forma que isso pode gerar algum tipo de valor dentro dos nossos negócios. Essas três empresas, elas têm em comum, eu fico, aliás, bastante contente em saber que o público conhece elas, inclusive a Edwall, que nasceu como startup, nasceu junto com as fintechs, né? Ela vem crescendo junto com as fintechs, mas essas três empresas têm em comum, elas são regtechs, né? Regulatory Technology, ou seja, são empresas que vêm ajudar no ambiente regulatório a partir do momento que elas fazem essas coletas, né? Elas automatizam as pesquisas regulatórias que a gente precisa ter para consubstanciar a nossa pesquisa, a nossa tomada de decisão, né? Então, é humanamente impossível, ainda mais no momento em que nós nos encontramos, conseguir acompanhar todas as mudanças regulatórias, todas as mudanças legais, tudo aquilo que impacta no nosso negócio, né? É humanamente impossível. Então, o que essas empresas têm em comum é entre outras coisas, né? Elas nos ajudam a fazer a automatização dessas pesquisas regulatórias e são elas que nos fornecem, então, as peças que montam o mosaico que você, como técnico, como analista regulatório, vai conseguir montar, vai conseguir direcionar os seus negócios, inclusive fazendo, obviamente, uma mensuração de risco com base nesse resultado que essas empresas vão te ajudar a construir. Elas são bastante interessantes, são uma ferramenta bastante útil e elas realmente automatizam esse conhecimento, porque hoje é humanamente impossível você fazer todo esse acompanhamento sozinho. Legal, perfeito, Adri. Poxa, muito obrigado. Depois, para aqueles que estiveram conosco e não conseguiram anotar o nome das empresas, enfim, não é necessariamente uma obrigação, mas acho que é importante a gente consultar sobre o trabalho que desenvolve, porque, como a Adri muito bem comentou, essa questão de transformar todo o cenário em um mosaico que seja facilmente lido por nós da empresa, os gestores participantes do processo ou mesmo técnicos responsáveis por uma eventual procedimentação nesse sentido, a tecnologia está a nosso favor nesse caso, né? Então a gente depois divulga o nome dessas três empresas para quem houver interesse, tá? E a gente trabalha junto para tentar desenvolver qualquer tipo de estratégia. Muito obrigado, Adri, pela tua participação muito valiosa. Eu tenho um comentário importante a fazer que nos leva a um outro ambiente que também está relacionado à situação que a gente vive, mas é um dado também que todos estamos acompanhando. Basicamente está relacionado à evolução do e-commerce em detrimento à pandemia que vivemos, né? Existem dados que indicam que aproximadamente 600% de aumento nas compras online foi registrado dentro do período da pandemia no Brasil. E aí eu aproveito esse dado para jogar. Eu que era até então uma pessoa que comprava pouco online, me vejo sendo robotizado, né? O meu perfil já foi conhecido pelas redes, então eu tenho comprado até de forma compulsiva e isso acontece de fato. Mas a pergunta e eu jogo essa pergunta para o nosso amigo Michael, como é que funciona, Michael, a regulamentação com base num dado desse? As empresas estão preparadas, elas estão buscando estarem ok, no mínimo ok, né, para não dizer totalmente perfeitas, para o comércio eletrônico e situações dentro desse mesmo caminho? Primeiro, bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite do Fábio, do Rodrigo, do Ricardo, para estar aqui com todos vocês para falar daquilo que aqueles que me conhecem sabem que eu gosto, né? Que é falar de comércio exterior. Um pouquinho mais de 20 anos aí na área aí permite que a gente fale durante um bom tempo e goste do que fala e está sempre aprendendo também com isso. Mas essa questão do e-commerce hoje, ele me assusta de certa forma, no saber se as pessoas estavam preparadas para ele. Né?
assim, não estava preparada, mas pelo jeito se preparou. Pelo aumento de 600%, aí da noite para o dia, vamos falar de março para cá, um aumento bastante significativo, quer dizer que, em tese, as pessoas estavam preparadas. Mas, assim, estavam preparadas ou começaram a surfar na onda agora, sem muito saber, sem muito se preparar? O que me preocupa nessa questão do e-commerce é a questão do ICMS, por exemplo, né? As pessoas sabem como é que funciona o ICMS online, né, da venda online? Como é que é tributado? Se é tributado no estado da localização onde está registrada a empresa, se é no estado onde vai ser vendido. Então, tudo isso que eu quero... O que eu quero começar essa conversa para a gente entrar no Comex, fala assim, tenha certeza, aqueles que estavam preparados estão surfando mais tranquilos, ou seja, estão mitigando mais os seus riscos. No entanto, vamos deixar aquela pulga para aquele que está vendendo agora e não pensou nisso, que talvez amanhã, depois, ele possa sofrer uma auto-infração aí de ICMS para recolher para o estado devido, por exemplo, né? Então, quem se preparou está tranquilo, quem não se preparou não deve estar tranquilo, principalmente agora, depois de eu comentar, né? Então, vamos começando por aí. E aí, o que a gente tenta mostrar aqui é esse ambiente regulatório todo. O que está regulando, né? Falar de ambiente regulatório nada mais é do que as normas que regulamentam o comércio, as normas que regulamentam o comércio exterior, enfim, todas as normas. E, claro, tem também as normas aí da OCDE, que são as sugestões para os países, etc. Diz que o Brasil está aí na casa de cumprindo com 80 das 253 normas que tem, mas ainda estamos caminhando muito lentamente. Ontem, conversando com a Adri, a gente estava falando sobre isso. E aí, como é que está o pessoal? Está enxergando isso? Não está enxergando, né? Com certeza o IBanks enxergou, não é à toa que é o primeiro unicórnio aqui do nosso estado, né? Então, enxergou, já começa a olhar lá na frente, e aí você começa a pensar se isso é o quê? Se é custo, se é investimento, e aonde que entra toda essa política da pessoa, assim, e aí, onde que eu estou e aonde eu quero chegar nesse momento, né? E então, nós podemos falar aí desse ambiente regulatório aí o dia inteiro sobre várias questões. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui, e entrando na área de comércio exterior, um pouco da parte do OEA, né? O que é o OEA? Todo mundo está comentando, todo mundo falou. E aí entra as questões do OEA. O que é o OEA? Um custo? É uma necessidade? Para que serve? Onde que nós estamos aqui? Aonde que nós queremos chegar? Quando começou a surgir o OEA aqui no Brasil, começou a se falar de OEA, nós já estamos já há algum tempo falando, muitas empresas saíram correndo, saíram tentando se habilitar no OEA, e aí muitos conseguiram, claro, e aí chegaram num ponto e falaram assim, tá, e agora? Para que serve, né? Para que serve isso daí? Qual que é a vantagem que eu tenho disso daí? Então, assim, hoje, dentro do ambiente da Receita Federal, isso está regulado lá dentro da Receita Federal. Quem está inscrito no OEA, com certeza, é uma empresa muito mais bem vista dentro da Receita Federal, mas as pessoas não podem esquecer que não é porque estar ou não estar no OEA que eu não posso ser uma pessoa bem vista, né? Então, eu tenho que estar estudando constantemente as normas que regem o comércio exterior, principalmente quando nós vamos falar de radar, por exemplo. Então, a empresa começa a importar que ela vai tirar o seu radar, ali praticamente ela já está sendo inquisitada por conta do OEA. Praticamente as mesmas coisas. Da onde que vem teu recurso, qual a tua capacidade econômica, né? Quem são seus sócios? Seus sócios já tiveram empresa, não tiveram empresa? Dentro da tua, onde você está, tem mais empresas que importam que exportam? Tudo isso por quê? Porque precisa ter uma coisa que nós chamamos de cadeia de custódia. Todas as empresas deveriam ter a sua cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É criar os seus procedimentos para quando alguém chegar, e a Adri, na conversa, eu gostei de uma frase dela, até anotei, que ela falou assim, preparar a casa para receber visita. Né? Quando nós vamos receber uma visita, nós vamos lá, limpamos, passamos o pano, limpamos a louça na pia, colocamos uma mesa até bonita. E aí, você limpa a tua casa todo dia para receber a Receita Federal, sim ou não? Né? E a qualquer momento eles chegam, e sem convidar. Né? Diferente dos curitibanos que não passam o endereço, a Receita já tem o nosso endereço de casa e vai lá direto e chega pra gente para conversar e sem ser convidado. Então, assim, essas práticas, nós estávamos falando ali, né, de profissionais especializados dentro da empresa para cuidar do compliance. Podemos falar de compliance. OEA nada mais é de conformidade, é compliance. Então,
nós temos que estar regulados dentro da nossa empresa. Não vamos nos preocupar com o ambiente regulatório. Tem um ambiente regulatório externo, tudo que está sendo feito, que está sendo mostrado, mas eu acho que nós temos que trazer isso para dentro e falar assim, o que eu posso fazer de melhor? Tanto que quando nós vamos ver o ambiente regulatório lá fora, a gente não entende muitas vezes. Não entende os termos, né, das empresas, onde nós estamos falando de fintech, hug, algumas coisas assim, vários termos ali. O que é isso? É difícil a gente entender. Mas nada mais às vezes, do que a gente criar um ambiente dentro de casa correto. Por exemplo, na parte de documentos, e daí a gente vai, daqui a pouco já vai fazer um salto aqui. O que nós temos hoje no comércio de documentos básicos hoje? Nós temos conhecimento de transporte, comércio invoice, fatura comercial, packlist. Esses são os 3 documentos mais básicos. A Receita fala assim, guarde isso por 5 anos. Então, quem é que tem o procedimento de colocar lá? Declaração de importação, BL, fatura comercial, depois contrato de câmbio, tudo bonitinho, colocar e deixar guardado 5 anos. Quem é que faz isso hoje? Que a Receita chega assim, eu quero aquela DI de 2005, número tal, você vai lá na caixa, pega a documentação toda correta. Além disso, quem é que está olhando a qualidade daquele documento que você colocou na tua guarda, dentro da tua caixa? Né? Ainda hoje, nós ainda temos tempo de olhar para isso, nós temos tempo de ver essas caixas, porque essas caixas são físicas. Mas nós já estamos migrando aí, o mundo já está migrando para um outro ambiente, que são os blockchains. E daqui a pouco, nós estamos colocando esses documentos num blockchain, que tem segurança total, que vai ser imexível, e aí você não pode mexer mais. Ou seja, se você não fez a tua tarefa de casa hoje, de olhar aqueles documentos físicos e ver como é que funciona, se está tudo certo, se está em conformidade com a tua operação, se está em conformidade com o teu câmbio, se o dinheiro que você pagou o câmbio daquela operação foi um dinheiro que teve origem rastreada ou não, que é a cadeia de custódia, meu amigo, depois que você colocar no blockchain que a tendência é essa, todos os 80% dos maiores CEOs, CFOs do mundo, que foram entrevistados pela Deloitte, até foi uma pesquisa da Deloitte, 80% deles já estão à frente pensando que é blockchain e já desenvolvendo equipe para pensar no blockchain. Então, isso vai ser um futuro que vai nos obrigar a fazer isso. Então, nós temos que saber o que é agora, antes que apareça. Porque depois que apareceu o blockchain, jogou lá, acabou. É que nem nós falávamos, agora trazer um pouquinho para o lado prático do comércio exterior, a declaração de importação. Quando tem o dossiê. Canal vermelho hoje, subiu fatura, packing list, BL lá na declaração de importação, no dossiê da Receita Federal, você não mexe mais. Você não consegue tirar aquela folhinha mais, não consegue. Então, assim, e aí? A equipe de comércio exterior está preparada para saber se ele pode realmente colocar aquele documento lá? Sim ou não? Nós estamos passando momentos de transição. Ou seja, se nós não nos prepararmos e não tentarmos aprender, seja com funcionários contratados, né, que é o caso da ADRE, lá dentro de Banks, que está dentro de Banks, é contratada, vive isso, está estudando isso todo dia, mas eu sou pequeno, a empresa pode pensar, não posso pensar. Você tem consultores para isso, você tem empresas especializadas. E até falo, eu estava com o Rodrigo esses dias em outro webinar, na área de comércio exterior, importação e exportação, o papel do despachante hoje se torna fundamental. O despachante tem que se atualizar. O despachante que não se atualizar nessa seara de entender um pouquinho e criar as regras, as boas práticas de comércio exterior documental, ele vai ficar para trás. Ele ficou preocupado com todo esse sistema, essa sistemática toda. Acaba o despachante? Eu acho que não. Eu acho que é uma grande oportunidade para ele se reinventar e falar, por mais que ele não saiba, olha, eu não sei esse ponto aqui, porque aqui, vou dar um exemplo, eu não consigo, como despachante aduaneiro, dizer se esse teu tua capacidade econômica é lastreável ou não. Se é rastreável ou lastreável, você tem. Então, vamos conversar com o teu contador, vamos conversar com a tua área fiscal, ele tem que ser esse consultor de jogar os pontos, ele tem que ser especialista na área lá na aduana, mas ele tem que ser generalista nessa área do compliance aduaneiro, né? Então, o que acontece? Nós estamos tendo uma desburocratização. Apesar do pessoal dizer, é burocrático. Agora, nesse momento, parece burocrático. Mas depois que andar, há uma desburocratização muito grande. Porque vai ser fácil de verificar todo esse contexto dentro de um ambiente
que é um blockchain, por exemplo, que é um ambiente que vai ser seguro. Então, as empresas têm que se preparar para isso de uma forma muito ágil e rápida, né? Eu até aproveitei hoje aqui, que em todos os outros webinários, né, muito se falou, audiência online, moderno, não tem que sair correndo, né? Eu estou até hoje aqui no escritório, dentro da nossa sala de audiência. Essa sala de audiência não existia até um mês atrás. Exato. Tivemos que fazer isso daqui, correndo, e aí, é só isso? Não. E como é que fica essa segurança de dados todas que nós estamos transitando aqui? Então, nós criamos um protocolo. Mas, Michael, aonde que eu crio esse protocolo? Não tem ainda. Nós não estamos aí aderindo a certas regras. Mas o que eu quero dizer aqui muito é, você precisa mostrar como é que você faz. Você não precisa dar o teu segredo, né? E até essa questão da terceirização ou não, você tem que pensar muito na questão do segredo. Você não vai querer colocar o teu segredo à prova ali, né? Dos teus clientes. Mas você pode mostrar para a Receita assim, olha, aqui eu tenho o protocolo IP, esse protocolo IP eu notorizo, não notorizo, eu faço A mais B mais C, e ele fica guardado no arquivo A, onde eu dou o nome de 1_2, 2020, alguma coisa. Ou seja, eu mostro para qualquer ente do governo que, se ele quiser entrar aqui e eu der uma cartilha para ele, ele consegue ver tudo que ele precisa. Sim. Sem eu seguir uma regra dele. E aí entra mais uma coisa, perdão, que a Adri também comentou, que eu achei também muito legal. Eu quero ser regulado, mas eu quero ser regulado de uma forma justa. Justa para que eu possa tocar meu negócio com maior tranquilidade, sem me preocupar, mitigando os meus riscos. Claro que eu ter uma cadeia de pessoas me cercando para me ajudar nesse aspecto, e eu consigo ter o paper track, eu consigo ter toda a cadeia, que é a cadeia de custódia regulada, que eu posso mostrar. E se um auditor da Receita Federal, se alguém não entender, o juizado, com certeza, consegue nos ajudar, e muito nesse aspecto. Por quê? Porque nós temos procedimentos. E procedimento hoje, eu digo que é vida e é necessidade, mais do que nunca. Hoje, assim como foi a necessidade de instalar essa sala de audiência aqui, para poder trabalhar e tá, se não tivesse uma sala bem preparada hoje, nós estaríamos prejudicados. Né? Perfeito, Michael. Eu acho que assim, o importante é a gente destacar alguns dos insights que eu, pelo menos, tive na tua fala. Não é a primeira vez que a gente escuta falar de blockchain aqui dentro do Comex 20+, acho que é evidente, porque é uma tecnologia que vem para alterar desde a modalidade de compra online, até por que não dizer como a gente usa serviços de plataforma como o Uber. Daqui a pouco não vai haver a necessidade de uma plataforma como o Uber, porque a gente vai ter acesso direto àquele que nos interessa, seja você usuário ou fornecedor de serviço, enfim, e a segurança que o estudo tem, o lastro. Eu também destacaria o fato de que você comentou que a gente tem que desmistificar a Receita Federal e os órgãos reguladores. Eles não são um problema na nossa vida, né? Eles estão aqui aliados a um processo, e a exemplo do que a gente conversou em uma outra ocasião, outros reguladores, como por exemplo o Banco Central dentro das fintechs, é um grande parceiro pelo que a gente entende. Ou seja, não há um misticismo dentro da atuação desses órgãos intervenientes e de órgãos reguladores. A gente tem que entender a cultura da nossa empresa, preparar ela para ser vista e lida da melhor forma possível. Eu sempre uso o exemplo do despachante aduaneiro, porque o representante quarteirizado do despachante que ia até o porto para buscar participar de uma vistoria, quando ele chegava sem saber qual era a mercadoria daquilo que se tratava, ou mesmo o nome do importador, o fiscal não tem mais paciência para isso. Tudo bem que esse processo muitas vezes possa hoje não existir, mas a gente precisa estar preparado para dar as respostas que o órgão regulador quer. A gente não precisa ter medo de conversar com o órgão regulador, acho que esse é um grande insight. Eu faço ainda uso das palavras da Adri para a gente já ir encerrando. Eu acho que então a gente não só tem que arrumar a casa para receber visita, como a gente tem que, por mais que não seja esse o nosso objetivo, esse para mim, Fábio, foi um grande insight, a gente tem que estar sempre pronto para que as nossas empresas sejam vendidas. Sabe, um raciocínio de que se a gente estiver tão organizado a ponto de ser vendido a qualquer momento para uma empresa nacional ou uma internacional, por mais que esse não seja o nosso interesse, significa que a gente está com todo o dever de casa feito, né? E o último dos insights que eu puxo da fala do Michael também, e aquilo que a Adri comentou no início, compliance e ambiente regulatório não é custo, é investimento. Isso talvez seja um dos principais aspectos que eu levo desse nosso bate-papo, que esse bate-papo, infelizmente, eu tenho que encerrar,
mas a gente faz questão de tentar ser britânico no nosso horário, então eu já tenho que me desculpar com os convidados porque a gente está um minuto atrasado. Tivemos aí 40 pessoas presentes, fico muito feliz com a audiência, agradeço bastante os nossos convidados. Sei que é tema para a gente falar por mais 30 minutos pelo menos, né, mas a gente pretende seguir, e aí para qualquer interesse que haja dentro dos convidados que aqui estiveram, nos procurem, a gente conversa de forma individual e ajuda naquilo que for preciso. Na próxima quinta-feira a gente segue com o nosso ciclo, né? Ele vai até meados de julho. Então, estão todos convidados. O vídeo vai estar publicado no canal do YouTube e nos nossos LinkedIns, como de costume. O próximo convite já da quinta-feira, amanhã, também vai ser publicado pelo mediador, nosso famoso conhecido Rodrigo Alves. Então, agradeço a todos mais uma vez. Desejo um excelente dia e saliento que, para qualquer tipo de dúvida relacionada a esse assunto, tanto nós da FIO como os nossos convidados estão totalmente à disposição de vocês. Tá legal? Ótimo dia, gente. Muito obrigado aí pela presença. Grande abraço a todo mundo. Obrigado pela presença. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Adri. Obrigado, Michael. Obrigado a todos pela atenção aí. Estamos à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado.